E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Você que está chegando agora, fica comigo para acompanhar mais um episódio da nossa série 50 personagens que mudaram a história. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o teu comentário. Então vamos lá para o nosso personagem de hoje. A característica mais marcante desse nosso personagem era o coração voltado para Deus. Sua conquista unificou Israel. Seu nome era Davi, o que significa o amado. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei pela tribo de Judá, que ficava ao sul de Israel. Depois de 7 anos de guerra civil, ele foi ungido rei sobre toda Israel. Durante seu reinado, os grandes impérios, o Egito ao sul e a Babilônia e a Assíria ao norte, estavam em diferentes estágios de fraquezas. Eles não apresentariam nenhum perigo aos 40 anos de reinado de Davi. As únicas ameaças reais seriam os filisteus ao ocidente e os amonitas ao oriente. Como seu antecessor Saul, Davi tinha origem simples. Mesmo assim, ele foi levantado para ser o maior rei da história de Israel. Ele era um líder nato e formou um exército, que fez da pequena nação de Israel a mais poderosa do Oriente Médio daquele tempo. Davi estabeleceu Jerusalém como capital política e centro religioso, levando a Arca de Deus para lá. Ele era um poeta talentoso. 73 de seus poemas estão incluídos no livro de Salmos. Apesar de seus excelentes dons e de suas habilidades, Davi caiu em tentação e pecado. Deus lhe perdoou, mas sua família e seu reinado nunca se recuperaram das consequências do adultério com Betseba. Davi como pastor. Davi era o mais novo dos 8 filhos de Jessé e vivia em Belém, a 10 quilômetros de Jerusalém. Como filho caçula, ele foi designado para cuidar das ovelhas. Sozinho no campo, durante dias e noites, Davi desenvolveu reverência a Deus. O respeito pelo Criador aparece muitas vezes em seus salmos. Foi nos dias de pastor de ovelhas, quando ainda era adolescente, que ele foi ungido por Samuel como segundo rei. Saul continuava reinando, mas o Todo-Poderoso o havia rejeitado. Seu espírito deixou Saul e desceu poderosamente sobre Davi. A invasão de Israel pelos filisteus leva Davi à frente de batalha com suprimentos para seus irmãos mais velhos que faziam parte do exército de Saul. Ao chegar, Davi fica perplexo porque ninguém, nem mesmo o rei, quer enfrentar o campeão dos filisteus, um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias. Davi aceita o desafio, mata o gigante com uma simples pedra tirada de sua funda e desse dia em diante mostra constante força e brilhantismo pelo resto de sua carreira militar. Jonatas, filho mais velho de Saul, cultiva uma amizade próxima com Davi durante sua ascensão em popularidade. Davi é tão honrado pelo povo que Saul começa a olhá-lo com suspeita e ciúme. Davi como fora da lei. A cada sucesso de Davi, Saul ficava com mais inveja dele. Apesar de Davi ter se tornado seu genro, pois casou-se com sua filha Mical, Saul tentou matá-lo. Ajudado por Mical e Jonatas, Davi fugiu para proteger-se. Pelos anos seguintes, até a sua morte, Saul perseguiu a Davi, que muitas vezes escapou por um triz nos últimos instantes. Como um líder nato, Davi reuniu um bando composto por mais ou menos 600 guerreiros, mais suas famílias. Esses homens formaram a essência do exército de Davi quando ele se tornou rei. Davi como rei de Judá. Frente à morte de Saul e de seus 3 filhos, inclusive Jonatas, Davi tornou-se rei de Judá, sua tribo de origem. Um dos filhos mais novos de Saul, Isbosete, foi declarado rei no norte, mas só depois de 5 anos todos os povos do norte o aceitaram. Ele reinou 2 anos e então foi morto por seus próprios homens. Davi como edificador do reino. Israel se juntou e ungiu Davi rei. Ele tinha reinado em Judá por 7 anos e reinaria em Israel por mais 33 anos. Sua primeira atitude como rei foi estabelecer uma nova capital, tomando Jerusalém. Durante o processo de derrota e de todos os inimigos, Davi expandiu 10 vezes mais suas fronteiras. Ele também organizou o governo e levou para Jerusalém a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado da religião israelita. A decadência de Davi.
A fé e a confiança em Deus levaram Davi ao auge do seu sucesso. Ele era o homem mais poderoso da região. Contudo, sem outros desafios, a letargia parece ter tomado conta de sua vida. Em vez de sair e lutar em mais uma batalha, Davi decidiu ficar em Jerusalém. Ao andar pelo terraço, ele avistou uma linda mulher que se banhava mais abaixo. Davi a chamou, cometeu adultério e depois tentou esconder o seu pecado, mandando matar o marido dela. Um ano depois, ao ser confrontado pelo profeta Natã, Davi finalmente se arrependeu. Deus lhe perdoou, mas o erro moral que ele cometeu teve um efeito devastador em sua família. Um de seus filhos estrupou a meia-irmã e depois foi morto pelo irmão dela, que liderou uma rebelião no qual forçou Davi a fugir de Jerusalém antes da morte do filho em batalha. Em seus últimos anos, Davi usou sua energia e seus recursos para preparar a construção de um templo permanente que substituiria o tabernáculo, qual havia sido um lugar móvel de adoração a Deus durante o êxodo e os anos seguintes. O último ato de Davi como rei foi ter um filho, Salomão. Ungido rei, Davi morreu acamado aos 70 anos. Davi era um homem profundamente espiritual que tinha um terno coração para Deus. Orava e adorava ao Senhor e escrevia salmos de adoração a Ele. Ao mesmo tempo, ele era um gênio militar que passou muito tempo de sua vida lutando e matando seus inimigos. Davi possuía um intenso compromisso de lealdade a Saul, até corria perigo por causa disso. Por outro lado, era despreocupado ao explorar as mulheres em sua vida. Davi tinha uma grande paixão por honrar a Deus e liderar seu povo em adoração. Era, no entanto, um pai ausente que falhou em controlar, orientar e disciplinar seus filhos. Como podemos entender as contradições da vida de Davi? Primeiro, precisamos compreender que o grande Davi foi apenas um homem como nós, com a mesma natureza pecaminosa comum a toda pessoa. Quando lemos seus salmos, percebemos a sua luta entre o desejo de fazer o que era certo e a inabilidade de cumprir essa vontade. Nós também experimentaremos isso. Segundo, Deus compreendia a natureza imperfeita do amor de Davi por ele. Com certeza, o Senhor não procurava perfeições, mas avanços. O Altíssimo olhou o coração de Davi e viu não somente um homem com falhas, mas também com um desejo verdadeiro de obedecer-lhe. Lições de vida de Davi. Um relacionamento profundo com Deus leva tempo para ser construído. Davi passou muito tempo cuidando das ovelhas de seu pai, o que lhe deu condições para meditar e adorar a Deus. Mais tarde, ele escreveu poemas sobre esse relacionamento crescente. Se você desejar conhecer o Senhor melhor, também precisa gastar tempo em adoração pessoal e coletiva. Bons amigos estarão presentes nos tempos difíceis. Davi e Jonatas desenvolveram uma amizade intensa e edificante para os dois, além de ser uma relação caracterizada pela lealdade, pelo amor e pela confiança. Ela também os ajudou a sobreviver aos tempos difíceis. Desenvolva e proteja as amizades que edificam, corajam e desafiam você à sua caminhada com Deus. Procure amigos que sejam leais, amáveis e verdadeiros. Ninguém está imune à tentação. A queda de Davi ocorreu depois que ele experimentou anos de grande sucesso, o que pode ter enfraquecido sua dependência de Deus. A tentação sempre estará nos esperando na próxima esquina, procurando a oportunidade de nos fazer cair. Nunca se permita pensar que você não precisa mais do Senhor para ajudar nas demandas diárias. É no dia a dia que mais necessitamos do Todo-Poderoso. A confissão dos pecados é o primeiro passo para a restauração. Depois de pecar com Betseba, o coração sem arrependimento de Davi o estava destruindo fisicamente. Seu profundo senso de culpa foi descrito no Salmos 32. Ao se arrepender, Davi teve seu coração, sua saúde e sua alegria restaurados. Quando você se arrepende do pecado e pede perdão a Deus, experimenta restauração física e espiritual. Não abrigue as transgressões de sua vida, confesse rápido e seja logo restaurado. Criar filhos exige envolvimento. Davi era um homem importante, ocupado, bem-sucedido, um dos melhores em sua profissão, mas ele falhou como pai, em parte por causa da falta de atenção às necessidades dos filhos. Criar filhos é uma responsabilidade que requer muito tempo e esforço, contudo, é extremamente recompensador vê-los crescendo com a capacidade de fazer escolhas certas. Esperamos que façam a melhor de todas, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador.